cala não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu. Está a ouvir o Quem Cala Não Sente. Este é um espaço de conversa aberta sobre inclusão, comunidade e impacto humano. Sem pressa, sem rótulos e sem respostas ensaiadas. A conversa que vai ouvir faz parte de uma série dividida em 4 partes, gravadas numa única sessão, onde deixamos as ideias crescer naturalmente, sem cortes artificiais. Se este tipo de conversa faz sentido para si, siga o programa na sua plataforma de podcast favorita, partilhe com alguém que também precise de escutar e participe, porque este espaço constrói-se com quem está desse lado. Hoje a conversa é com o Jorge, não com o jornalista, não com o comentador, com o Jorge enquanto pessoa. A ideia é simples, sair dos rótulos e perceber o que fica quando tiramos o cargo ou a função da frente do nome Jorge Eusébio. Pronto. Vamos começar pelo princípio. Quem é o Jorge quando não está a escrever, a comentar ou a comunicar? O que é que te ocupa por dentro? Isto é a primeira pergunta. Bom, isso é difícil dizer isso porque nesta altura do campeonato estou praticamente sempre a trabalhar. E quando não estou a trabalhar estou a pensar em trabalho. E é uma coisa engraçada que é quando não estou, portanto, sobretudo ao fim de semana continuo a trabalhar na mesma, mas tento trabalhar um bocadinho menos. Mas nessas alturas nem consigo desligar-me do trabalho, fico com aquela sensação, devia estar a trabalhar, tenho aqui tanta coisa para fazer, não posso estar sem trabalhar. E, portanto, acabo por nem sequer me divertir, nem sequer me fazer outras coisas para o meu trabalho e nem sequer estar a trabalhar como deve ser. Portanto, praticamente é só trabalho nesta altura. Acabas por andar ali no meio do... Nem fazes nem deixas fazer, quase. Aquela coisa que as pessoas têm ao domingo, ao domingo à tarde, domingo à noite, que já estão, portanto, não estão a trabalhar, mas já estão a pensar que amanhã vão ter que voltar ao trabalho, e, portanto, já não conseguem estar bem no lazer, mas também ainda não estão no trabalho. Quer dizer, é uma fase... O trabalho às vezes invade de certa forma, se calhar invade é uma palavra muito forte, mas achas que invade demasiado ou que entra no espaço da tua vida pessoal? Ou seja, por exemplo, estás em família, não é? Tu tens um trabalho no meu ponto de vista fundamental, mas a gente já vai falar um bocadinho mais sobre isso, mas tens um trabalho muitas vezes de levantamento de necessidades quase, de identificação de problemas ou de reporte, não é? De reportagem de coisas que acontecem. Se estás com a família a passear num sítio ou qualquer coisa, surge ali uma notícia, não é? Ou uma oportunidade de notícia e tu vais atrás, não é? Sim, tenho o vício de estar sempre ligado ao telemóvel, sempre a ver o telemóvel, às vezes, mas mais vezes, por exemplo, na casa do meu irmão, vou lá jantar com muita frequência e eu dou por mim. Estou a jantar e estou a ver o telemóvel, depois lá, tu é família, não tenho que estar ao telemóvel, isto até fica mal, não é? É quase automático, não é? É automático porque, pronto, o trabalho que eu tenho um jornal online, o que significa que é um jornal diário, portanto tem que ser atualizado muitas vezes ao dia. E, portanto, eu tenho que estar sempre a ver, em termos de... através do telemóvel, o que é que se passa, quais os e-mails que me chegam, notas de imprensa e por aí fora, coisas que vão, portanto, noutros meios de comunicação, o que é que vai acontecendo para que imediatamente, quando tenho conhecimento disso, de alguma notícia que eu acho que tenho que colocar no jornal, e logo rapidamente fazer isso. E porquê é que foi essa opção, de certa forma, ou seja, não digo que foi uma opção, não sei se foi ou não, mas essa questão do jornal diário, ou seja, desse momento de dar a notícia num momento, não é? Ou quase num momento.
Tu sentes que poderias... Fazes isso de certa forma por algum tipo de imposição ou achas que poderias, se calhar, beneficiar de ter um periódico, por assim dizer, um semanal ou um mensal? Não, sabes que na net as coisas são todas muito automáticas. E, portanto, é quase impossível a pessoa ter um jornal na net que só atualiza de semana a semana. Não dá. Perdes público, não é? As pessoas, há qualquer coisa que acontece, as pessoas vão à net ver, não vão daqui a uma semana. Portanto, aquilo é tudo muito imediato. E, portanto, era quase impossível ter um jornal na net que não atualizasse automaticamente, portanto, diariamente. Portanto, a questão da net, pois, portanto, eu sou jornalista da área escrita do papel, só que, infelizmente, o papel é... Começaste aí, não é? Comecei na rádio pirata, nas rádios piratas. Sim. Isso em que ano? Lembras? Deixa-me ver, portanto, aquilo houve um período, portanto, o movimento das rádios piratas que depois em 1989, portanto, aquilo não era nada legal, mas foi um movimento que surgiu no país todo. E depois em 89, creio eu, o governo decidiu, isto não pode continuar assim, a gente vai ter que legalizar, não vamos legalizar todas, vamos abrir um processo, um período de legalização, quem quiser candidata-se a ganhar uma frequência e portanto, isto tudo para dizer, portanto, isso aconteceu em 89, portanto, deve ter sido 2 ou 3 anos antes que eu comecei nessa área. Também as rádios, se não tivessem essas frequências, vamos lhes chamar lotes de frequências, não é? Se não tivessem esses quase terrenos, não é? Ia ser sempre uma batalha, era até um dia aparecer uma rádio com mais poder económico e financeiro e sobrepunha-se às outras todas, porque depois ganhava quem tinha mais poder de voltagem, quem tinha mais megawatts, quem tinha mais... Sim, no sistema hidroelétrico, são questões técnicas que eu nem percebo muito bem, mas pronto, não era possível haver tantas frequências no espectro. E, portanto, eles decidiram que para cada concelho vão haver X frequências. Por exemplo, em Portimão, acabaram por atribuir 2 frequências, mas na altura antes desse processo havia, sei lá, quantas, 5, 6, 7 rádios. E, portanto, comecei e depois fui para a parte escrita, para o jornal em papel, e, portanto, agora nesta fase para a internet, porque a indústria do papel, eu acho que praticamente morreu. Já ninguém lê jornais em papel. Aliás, tirando alguns velhos do Restelo, não é? Sim, pessoas de uma faixa etária mais elevada, mas... Ou os chamados hipsters, não é? Aquela malta do vintage, não é? Sim, mas nem isso. É só, se tu vires alguém, e é muito raro, a ler jornal, normalmente são pessoas aí de 60 anos para cima. Também hoje em dia a malta é tipo, o jornal impresso é quase aquele jornal que fica no café para alguém ler, não é? Aliás, ainda há dias estive a ver, de vez em quando vou ver isso, há uma entidade que publica quantos exemplares cada jornal vende, que é a Autoridade de Controlo de Tiragem, uma Associação de Controlo de Tiragem. Imagina, o Diário de Notícias, que é um grande jornal que ultrapassou gerações, décadas, não sabes quanto é que vende hoje em dia em papel? Não chega a 1000 exemplares, são 800. Portanto, os últimos dados são do terceiro trimestre do ano passado. 890 e qualquer coisa de jornais, quer dizer, não é uma coisa sustentável, não percebo como é que eles ainda conseguem pôr o jornal cá fora, não é? Há menos de 8 por freguesia, não é? É tipo uma coisa assim muito... E depois os que vendem mais, ainda assim, e já não é nada do que era, são o Correio da Manhã e o Expresso, à volta de 32, 33 mil exemplares. Que também estão online, não é? Sim, está tudo online, todos os jornais estão online. Mas pronto, eu acho que num futuro relativamente próximo vão deixar de existir jornais impressos, porque não é sustentável com tão poucas pessoas a comprar jornais. Para teres uma ideia, por exemplo, o Jornal de Notícias já vendeu 120 mil exemplares. Hoje em dia vende, se não me engano, agora eu estive a ver essa
essa informação, creio que 16 mil, 14 ou 16 mil. Portanto, imagina a queda que foi há, sei lá, em 20 anos. Pois, é uma quebra gigante. Portanto, O pessoal não, Por isso não que- tem... Acho por isso que é que eu eu- tenho muito essa noção, não é? Por isso é que eu vim para o jornalismo online, porque chegou a uma certa altura que percebi que isso ia acontecer. Pois. Não havia. Não, porque é assim, o que nós pensamos às vezes que as pessoas querem não é exatamente aquilo que precisam. E muitas vezes nós sentimos é que, por exemplo, eu não conheço ninguém que diga assumidamente eu gosto do Correio da Manhã, é o meu jornal favorito. Eu vibro com o Correio da Manhã, com a CMTV, com o que for, não é? Ninguém assume isto, mas depois é o canal, um dos com maior audiência, é um dos jornais com maior tiragem, se não o que tem maior tiragem. Ou seja, as pessoas às vezes, se calhar, não têm muito essa noção de aproveitamento, de certa forma, por parte do jornal, daquilo que é a proximidade com as pessoas, porque eu acredito, e tu vais-me, isto é um lançamento, não é uma pergunta, é uma reflexão que estamos a fazer os dois, no sentido, achas que isso é uma realidade em que as pessoas são, de certa forma, têm uma necessidade de sentir essa proximidade dos jornalistas? Sim, aliás. Ou seja, por exemplo, se eu vou dar um exemplo, se houver um assalto na minha rua, não é? O jornal mais provável de dar essa notícia é o Correio da Manhã. Estou a dizer no sentido, fora a imprensa local, né? Já lá vamos, que é a tua área. Né? Sim, mas já foi mais. Mas o Correio da Manhã foi desde o início formatado nesse sentido. Antigamente, quando o Correio da Manhã surgiu, os jornais eram tudo dentro do género do Diário de Notícias, creio que a Capital existia na altura, Jornal de Notícias, eram jornais feitos, no caso do Jornal de Notícias, já a partir do Porto, era o grande jornal do Porto, mas os outros eram todos a partir de Lisboa e eram notícias que eles achavam, quem fazia o jornal achava que as pessoas queriam ouvir, mas queriam ouvir no universo deles, de Lisboa, ali daqueles sítios que eles frequentam em Lisboa. E, portanto, em muitos casos não diziam nada a pessoas de Portimão, de Albufeira. E o Correio da Manhã foi um jornal popular desde o princípio. O grande arquiteto disso foi o Vítor Direito, foi o primeiro diretor, e percebeu isso, percebeu que queria fazer um jornal popular, e um dos aspectos que ele privilegiou foi exatamente essa proximidade. Se houvesse qualquer coisa, exatamente como estavas a dizer, na minha rua, se houver alguma coisa na minha rua, o jornal tem. E foi ele que colocou várias delegações, acho que antigamente não era comum isso existir, delegações em muitos pontos do país. Essa foi um dos aspectos fortes. Pela própria RTP, por exemplo, a gente temos Lisboa, Porto, e uma coisa qualquer na Horta, ou lá na Angra do Heroísmo, ou o que é, uma coisinha no Funchal, e se calhar, pronto, tínhamos em Faro, não sei se ainda existe, deve existir. Existe, mas eles até podem ter. Agora a questão é que... Mas é a tal coisa, é pouco. É que não fazem, quer dizer, estão, mas não fazem, não cobrem esse tipo de... Acham que há outras coisas mais importantes. Claro. E, portanto, isso acaba por... O que acontece é que vão perdendo audiência cada vez mais. São um escândalo muito grande, estão lá quase em permanência, mas aquela notícia próxima das pessoas que interessa às pessoas... Sim, é muito raro eles darem isso. E, portanto, foi aí, essa lacuna que o Correio da Manhã quis vir tapar, e de alguma forma tapou. Mas, atualmente, aquilo que eu vejo é que essa força que eles tinham foi-se perdendo um pouco, esbatendo um pouco ao longo dos anos. Porque, entretanto, eles foram inteligentes também noutro aspecto, que foi a questão da televisão. Eles também perceberam muito cedo que o papel ia acabar. Portanto, era um jornal forte, ainda continua dentro do panorama nacional ser o jornal forte, mas eles percebiam, pelos dados, analisando os dados, percebiam que isto daqui a 10, 20 anos acabou. E então meteram-se na televisão. E, portanto, eles agora estão muito mais virados para a televisão do que propriamente para o jornal. E, aliás, os desgraçados dos jornalistas do jornal têm que fazer as duas coisas, que é uma vida muito, muito complicada.
Tens um acidente às 6 da manhã, tens de levantar da cama e ir fazer o acidente. Não há E hipótese. se calhar muitos deles mal pagos também, mas isso será outros 500. Aliás, havia, nesta altura, não sei se anos, havia pessoas que praticamente pagavam para trabalhar, que recebiam, porque depois era um bocado, eles usavam também um bocado, com muita gente, o trabalho à peça. Podia estar lá. Podia estar lá o dia todo, se não houvesse um trabalho não recebias. Se houvesse um trabalho, lá tinhas que ir e recebias em função desse trabalho. Portanto, alguns funcionavam assim, outros eram pessoas do quadro, que recebiam sempre, não é? Mas isso acontece tudo, mesmo nas outras televisões, há lá meia dúzia de pessoas que são as vedetas e que recebem de acordo com isso, embora se calhar o trabalho que eles fazem, do meu ponto de vista, se calhar não merecia o que recebem, e depois os outros desgraçados, entre aspas, andam ao trabalho. É por isso é que depois também todos tão novinhos, não é? Aquela malta que acabou de sair das universidades, acabou de se formar, Sim, cada vez precisa de currículo e eles aproveitam Sim, isso. Mas isso é a lei do mercado. Não, mas eles têm estado, entre aspas, a correr com os velhos. Hoje em dia é basicamente isso, é só miúdos. Isso é que depois também dá origem aos memes todos que a gente vê por aí espalhados. Outro dia vi um que achei engraçado, até posso trazer para aqui, que era uma curiosidade da história da agitação Monchique. Exatamente. Ou seja, pronto, esses gafos que também, pronto, olha, de certa forma também acabam por ser engraçadas e é o que é. Mas não deviam acontecer e creio o direto do autocarro está na memória desde sempre, que era um rapaz, coitado. Eu tenho pena daquele jornalista, não é? Porque depois o problema de tu teres, e tu se calhar também sentes isso no Algarve Marafado, é a necessidade, por vezes não há notícias, ou por vezes não há grandes motivos de destaque. No caso de um jornal como o teu, se não há grande notícia ou se não há a mesma regularidade, ninguém vai notar se tu publicares uma notícia meia hora depois da hora habitual ou 10 minutos depois da hora que costumas. Não tens ali, has de ter a tua faixa horária de publicar notícias, mas ninguém está lá a policiar se a notícia falhar. Agora, na televisão isso não pode acontecer e tu tens que encher o período, tem que estar a passar alguma coisa. E às vezes, agora já não tanto, mas antigamente na CMTV isso acontecia muito, preenchiam com coisas que não tinham interesse absolutamente nenhum. E eu lembro-me de uma história especialmente engraçada, de um direto de um autocarro, ou seja, há um repórter da CMTV que é enviado para fazer um direto de um autocarro. Portanto, estamos a bordo de um autocarro, este autocarro que partiu de Manteigas, e começa a entrevistar as pessoas do autocarro. É a primeira vez que vai a Viseu. Está muito quentinho aqui dentro, não está? Coisas absolutamente corriqueiras, pronto. Esses memes, essas coisas também resultam desse jornalismo de proximidade. Mas tirando esta nota, vamos só aqui fazer uma breve pausa para dizer, temos aqui a partilhar, temos estado aqui a partilhar um café, que é um café especial, é preparado pelo nosso projeto, pelo One Bean, e eu gosto muito destes momentos para introduzir aqui os nossos desafios que temos aqui para os convidados. São desafios de palavra, não vais ter que fazer o PIN, nem nada disso, não te preocupes, mas também porque as conversas, o One Bean entra aqui porque raramente as conversas mais honestas acontecem em palcos, em momentos de exposição. A maior parte das vezes acontecem à volta da mesa. E é por isto que temos aqui o nosso desafio. Eu chamei o Anderson, que é... Podes vir aqui, Anderson. Anda. Tens qualquer coisa, não é? Tens qualquer coisa para o Jorge. Muito bem. O Anderson trouxe umas bolachinhas. Podes deixar aqui. Está tudo bem. Obrigado. O Anderson é um dos formandos do nosso projeto One Bean, que é um projeto que, através da culinária, através do café, fazem integração no treino para a integração no mercado de trabalho. E este desafio do One Bean tem a ver com esta ideia de que nem tudo acontece no palco. E às vezes, à volta da mesa, também surgem, em conversas informais, grandes ideias e momentos de reflexão engraçados. E eu tenho uma pergunta que acaba por ser, se calhar, um bocadinho pessoal, por isso é que é um desafio, que é, qual é que foi
a conversa que tu tens memória de ter sido mais importante para ti num contexto informal, fora do local de trabalho? Porque eu já percebi que é difícil para ti separar isto, não é? Pois. Mas Epá, isso é uma boa pergunta, mas era mesmo dizendo uma expressão popular, com essa é que me tramaste. Não... É isso. Mas normalmente podemos usar sempre um exercício, obviamente. Ninguém está à espera que tu tenhas assim na tua algebeira a conversa mais importante da tua vida em contexto informal, não é? Mas alguma conversa que tenhas, um momento que te lembres especialmente, ou às vezes um momento de mudança de vida, um momento em que abriu-te os horizontes de alguma forma, algum conselho, às vezes de um amigo, de um pai, de um irmão, de um familiar. É a lixada, não é? Vamos avançar, depois já me lembro de qualquer coisa. É. Agora não me vê assim nada de jogo. Não superado, sabes o que é que isso Tá significa? bem. Significa que tens de comer mais uma bolacha. Está bem. Não é fácil identificar, tal como não é fácil integrar pessoas no mercado de trabalho. E é por isso que o OneBean patrocina, de certa forma, este momento. Porque, curiosamente, muitos avanços começam assim, quando nos fazem refletir sobre estes momentos, estás a perceber? Sem vender, sem contextualizar, ou seja, são momentos de interesse que surgem destas questões. Mas já agora, também no fruto deste envolvimento que tu tens comunitário, nós temos uma coisa aqui neste projeto, que é, nós também abrimos, sem tu saberes, por isso é que não foste introduzido aos grupos que nós temos da nossa comunidade, não é? Nós temos grupos e lançamos o desafio à comunidade. Eles sabiam que tu eras o próximo convidado e lançam algumas questões. E uma questão que alguém fez não tem muito a ver ou seja, não tem sempre a ver com jornalismo, tem a ver com a pessoa, não é? E se ninguém soubesse que tu és jornalista, que traço da tua personalidade gostarias que fosse mais evidente? Que traço da personalidade seria mais evidente? Isto foi uma pergunta que alguém fez. Se ninguém soubesse o que faz profissionalmente, que traço da sua personalidade gostaria que fosse o mais evidente? O que eu acho que é mais importante para uma pessoa, não sei se isso seria muito evidente, é a pessoa ser boa pessoa, quer dizer, respeitar os outros. Basicamente é isso. Acreditas que quando respeitamos o mundo ou quando respeitamos o contexto em que estamos, quando respeitamos os outros também nos respeitam a nós, isso é uma regra para ti ou depende dos outros? Não, eu acho que é uma coisa que está dentro de nós, não depende dos outros, porque muitas vezes não é assim, e sobretudo nos tempos que correm, não é assim mesmo. És muito bom para uma pessoa, isso não quer dizer que a pessoa vai ser boa para ti, não é? Sim. Aliás, hoje em dia, portanto, no mundo é que eu me movo, por exemplo, na internet, tu vês lá isso, quer dizer, as pessoas têm lá do pior que as pessoas têm. Mas não é por as pessoas dizerem por vezes completas alarvidades que nós mudamos quem somos, porque o mundo é assim, não é? Porque muitas pessoas são assim. Portanto, eu acho que há uma regra básica que é tratar os outros como gostaríamos que os outros nos tratassem. Essa é a regra. Isso depois, sei que há muitas pessoas que não fazem isso, mas nós não vamos mudar as nossas convicções por causa do que outras pessoas fazem ou não fazem. O mundo desafia-te? Sim, desafia toda a gente. Aliás, nesta altura do campeonato, quer dizer, eu acho que regredimos umas centenas de anos, quer dizer, voltamos ao tempo quase da Idade da Pedra, em muitos aspectos, não é? Quer dizer um ou dois? Não, muitas coisas que nós vemos no mundo hoje em dia, as questões do racismo, as questões de espezinhar quem é mais pobre. Portanto, isso eram coisas que há 5 ou 10 anos atrás as pessoas podiam até sentir isso, mas não diziam. E hoje em dia não tem peso nenhum em dizer. Completas alarvidades. Estamos a perder o filtro. E, portanto, isso muitas vezes é difícil
Portanto, é um desafio a gente perceber que está nesse mundo. Pensávamos que já estávamos num patamar muito à frente e de repente somos arrastados para esse mundo das terras, quase, digamos assim. Em termos de desafios propriamente ditos, mas desafios mais concretos, já te propuseste alguma vez na tua vida algum desafio que as pessoas não tivessem, o teu círculo próximo não tivesse à espera que tu te propusesses? Sim, vários. Queres dar algum exemplo? Sobretudo a nível profissional, Sim. houve muitos. Por exemplo, como disse, eu comecei nas rádios piratas, depois continuei quando foram legalizadas, depois passei para o jornalismo a papel no jornal Barlovento, e depois, em determinada altura, saí e fiz o meu próprio jornal, que era um jornal local, que era o Jornal de Portimão. E, portanto, a minha família... Existe, não existe? Agora existe o Portimão Jornal. Portimão Aquele já não existe. Ok. E, portanto, a minha família não achou isso bem, e se calhar tinham razão. Aquilo não foi propriamente uma grande jogada. O percurso não foi muito acidentado. Foste atrás do sonho sem olhar. Até tem a ver com aquilo, portanto, é uma atividade, mas também é um negócio. Portanto, a pessoa vive daquilo. Se vive daquilo, o dinheiro tem que vir de algum sítio. E, portanto, quem está à frente de uma empresa qualquer tem que ter capacidade para vender. Eu não tenho. E, portanto, isso foi... mas isso descobri mais tarde, que não tinha. E, portanto, essa foi uma situação. Por exemplo, agora também quando lancei, já há alguns anos, o Algarve Marafado, também senti, não me disseram diretamente, mas senti, devias ir trabalhar, outra coisa, isso não vai dar nada. Pronto. Mas foi quando, já agora, o Algarve Marafado surge em... Eu para datas sou péssimo, mas pelo menos há uns 7 ou 8 anos já. Portanto, 2018, 17, 19, por aí. Foi depois de 2015 e antes de 2020. Portanto, posso fazer assim umas contas rápidas. Já estava na pandemia, não? Eu estive 5 anos no Ribatejo, acho que foi de 2009 a 2014. Ok. Depois eu voltei e o jornal surgiu para aí 2 ou 3 anos depois. Portanto, Sim, é por aí, 2017. 2017. Exato. E já agora, tu, nesse contexto ainda dos desafios, certo? Em termos de desafios pessoais, ou seja, coisas que não têm diretamente a ver com jornalismo, propuseste algum desafio assim mais concreto, mais fechado no tempo? Tipo, tu gostas de fotografar, por exemplo, já alguma vez propuseste, por exemplo, fazeres uma exposição ou algum concurso? Não, em determinada fase quis ser escritor. Portanto, das poucas coisas que eu sei fazer, mais ou menos, é escrever. E, portanto, em determinada fase, pensei em escrever livros. Ainda tentei, ainda fiz um, mas depois, às poucas pessoas que eu mostrei aquilo, não se mostraram assim. Não me pareceu que achassem que aquilo tinha sido grande coisa e, portanto, desisti. Depois, pronto, a vida tomou outros rumos. Ainda participei, por exemplo, uma vez num concurso. Aliás, participei em vários. Ainda ganhei um prémio, o segundo prémio, ou o que é que foi, num concurso que existe em Portimão, de literatura. Aquilo ainda foi impresso, uma coisinha pequena. Prémio Manuel Teixeira Gomes. Sabes porque é que eu sei? Sabes porque é que eu sei? Porque eu tenho uma maldade para te fazer agora. Não fazes isso. Eu trouxe aqui uma coisa. Pois é esse mesmo. Um livro chamado, portanto, uma menção especial do júri, do Prémio Manuel Teixeira Gomes. Um livro de Jorge Eusébio chamado Um Destes Dias. Pelo que eu percebi, é um conto. Sim. Este livro foi-me... Já agora, eu já me lembro, isso tem aí a data? Quando é que foi? Tem. Calma. Este livro foi-me dado por uma amiga muito especial para ti. Foi-me dado, não. Foi-me mostrado, ok? Foi-me mostrado pela Tuxa, porque este livro é dela. Portanto, temos aqui um autógrafo datado.
Temos aqui para a amiga Tuxa, com um beijo do Jorge Eusébio, dia 7 de maio do ano 2000. Portanto, este 2000. livro, daqui a alguns meses, faz 26 anos. Como o tempo passa. Estava arquivado Por acaso a data já nem me lembrava, isto já foi há tanto tempo que já não me lembrava. da tua amiga Tuxa, a minha sogra, que tinha esse livro muito guardado e eu fiz questão de trazer o livro para falarmos sobre essa ideia dos desafios. Não precisas tremer muito. Eu sei que se calhar foi um bocadinho pesado, mas eu também não sou o Daniel Oliveira, não estou cá para pôr ninguém a chorar. Mas foi de facto um momento que eu achei que poderia fazer sentido nesta fase da conversa em que falamos de desafios. E gostava que tu me dissesses apenas em relação, só para terminarmos este capítulo dos desafios, sobre este desafio em concreto do livro, o que é que tu sentes, ou melhor, sentes que as pessoas valorizam o espírito de iniciativa que é preciso ter para enfrentar um desafio, como é o caso de um concurso. Isto era um concurso, calculo, não é? Tu tiveste a tua iniciativa de escrever o livro, certo? Independentemente de ter tido uma boa ou má recepção, qual é que é, ou seja, essa validação, achas que é valorizada essa iniciativa ou achas que o pessoal foca-se sempre só no resultado final? Não sei, acho que isso é como tudo. Há quem valorize, quem não valorize, há quem... Mas pronto, mas é a tal questão que eu estava a dizer há bocadinho. As coisas têm que vir de dentro. Nós, se queremos fazer alguma coisa, se temos essa ambição e esse desejo, devemos fazer, independentemente de... Eu não ligo muito ao que as pessoas dizem ou deixam de dizer, porque sei que a maior parte das pessoas... Pronto, a maior parte das pessoas foca-se na parte negativa e na crítica, e portanto a realidade é essa. E portanto, se eu estou a pensar que vou fazer uma coisa e que depois tenho essa reação, quer dizer, não penso, quer dizer, eu quero fazer, faço e acabou, independentemente do que as pessoas acham ou não acham. Portanto, sei que haverá pessoas que gostam, outras que não gostam, é a vida. Esta conversa não termina aqui. Para a semana continuamos com mais uma parte deste encontro, onde aprofundamos outras dimensões do mesmo diálogo. E entretanto, siga o Quem Cala Não Sente, partilhe este episódio, deixe a sua reflexão ou pergunta. A próxima conversa pode até começar por aí. Quem cala não sente. Conversas com ação e sentido. É assim que o silêncio se perdeu.